Muito bem, minha amiga, meu amigo da Escola de Elétrica e da Construção. Chegou a hora de nós estudarmos esse dimensionamento de um cabo pela sua queda de tensão. Quer dizer, aqueles cabos que vão ter um circuito mais longo entre distribuição e carga final, ou ponto de entrega e quadro de distribuição. O sistema é o mesmo e nós vamos fazer aqui aplicando essas fórmulas que eu criei aqui para você, para ficar uma coisa bem simples, certo? Então nós vamos fazer aqui, nós vamos imaginar aqui uma queda de tensão de 4%, que é o máximo na maioria dos circuitos permitido, certo? Uma corrente de 32 amperes, numa distância de 100 metros, e nós vamos fazer em monofásico e trifásico, aplicando as mesmas fórmulas, certo? Só vai mudar aqui que você vai ver agora. Então, eu tenho aqui, ó, queda máxima. QM, queda máxima permitida. Se eu colocar 4% aqui, ou se eu colocar 3%, ou 2%, ou 1%, quanto menos for, menor for a queda de tensão, melhor para o seu sistema elétrico, certo? Então aqui, eu tenho queda máxima é igual a tensão nominal do teu circuito, quando for em trifásico, por exemplo, do teu motor, dividido pelo delta%, que é uma porcentagem de queda. Nesse caso que nós vamos usar o 4, vai ser 4%. Então, tensão nominal multiplicado pela a porcentagem de queda dividido por 100. Sempre vai ser dividido por 100, por quê? Porque eu vou colocar 4 aqui. Se eu colocasse, por exemplo, 0,04, que é o 100 dividido, o 4 dividido por 100, eu não precisaria usar o 100, mas para eliminar qualquer dúvida nessa passagem para a porcentagem, já coloco o 100 na fórmula, ok? Muito bem. Vamos também achar a resistividade máxima. Resistividade máxima que vai ser igual à queda máxima, a QM, dividido pela corrente nominal, certo? A corrente nominal, você já deve saber que, para mim achar a corrente, é a mesma coisa que um disjuntor. Se eu tenho lá um disjuntor se eu tenho lá um chuveiro, por exemplo, de 4.500 watts de potência, eu pego a potência, divido pela tensão de fase, que aqui em Alagoas é 220, eu pego 4.500, divido pelo 220 e vou ter a corrente, certo? É a fórmula da lei de Ohm, ok? Eu vou achar a corrente nominal, que aqui no caso nós vamos estar usando 32 amperes, ok? Muito bem. E aí, para completar nossos cálculos, nós vamos ter CD igual a RM dividido por 2 vezes D. CD, que eu fiz aqui, condutor distante. Quando você utilizar essas fórmulas, é porque o condutor está distante e vai dar queda de tensão. Condutor distante, o D é a distância, 2 vezes D. Por que esse 2 vezes D vai ser sempre vai ser sempre 2 vezes D? Quando o seu circuito for monofásico. Então, quando for monofásico, é essa fórmula aqui de cima. E quando for para dimensionar trifásico, eu vou trocar por essa de baixo, que é a mesma até chegar aqui, ó.
É a mesma fórmula, ó. Condutor distante igual a resistividade máxima, dividido, agora não é mais 2 vezes D, é raiz de 3 vezes D. E aqui eu coloquei, raiz de 3 é para considerar 1,73 vezes a distância, ok? Que no caso aqui nós vamos usar 100 metros, ok? Deixa eu parar um pouquinho, vou apagar aqui e nós vamos começar uns cálculos, certo? Vai ser muito rápido e tranquilo. Muito bem, vamos então agora só aplicar as fórmulas, ok? QM, que é a minha primeira coisa que eu faço, é achar a queda máxima, ok? Quantos volts vai dar de queda em 100 metros? Segundo a tensão de fase, segundo a tensão nominal. Então, vamos colocar aqui, ó, no lugar do V, tensão nominal, vamos usar 220, que é aqui em Alagoas. 220 vezes, nós queremos 4%, que nós escolhemos aqui. 4 vezes 4 dividido por 100. Pronto, vai dar 880 volts, que aqui é volts, dividido por 100, que vai dar 8,8 volts. Essa 8,8 volts é a minha QM, queda máxima nesse circuito monofásico com tensão de 220, com uma queda de 4%, vai ter no máximo 8,8 volts, ok? E essa divisão aqui era a mesma coisa, se eu não quisesse usar o 100 aqui que eu falei para você há pouco, que é a mesma coisa que eu fazer assim, ó, que eu fazer esse 880, a vírgula está aqui, né? Todo número tem uma vírgula no final dele, certo? Então, se eu quero dividir, eu sei que essa vírgula tem que voltar, tem 2 zeros aqui no 100, então essa vírgula tem que voltar 2 casas, que dá 8,80, é a mesma coisa ali, certo? É a mesma coisa se eu quisesse não usar o 100 aqui e botar diretamente esse aqui já multiplicado. Então era a mesma coisa que multiplicar. A vírgula está aqui, ela tem que voltar 2 casas, ó. Ó, voltou uma, tem que botar mais um zero, voltou 2. Então ela vai ficar aqui, ó. E seria isso, ó. Mesma coisa que você colocar lá isso aqui, ó. Certo? Voltou uma, voltou 2. Aqui, ó. Certo? É a mesma coisa que colocar isso aqui lá, ó, 0,04. Aqui, que ia dar a mesma coisa que está lá. Certo? 8,8. Mas para que não haja confusão, é melhor deixar o 100 na fórmula e você ir sempre com o número inteiro aqui. Ok? Vamos lá. Então já tenho um número aqui, ó. 8,8 volts. Certo? Agora, eu falei há pouco também que você tem que saber achar a tensão, a corrente, certo? Corrente, a fórmula é essa aqui, ó. Potência, que vai ser em watt ou volt-ampere, certo? Dividido pela tua tensão, que aqui no caso é 220, para você achar essa corrente. Aqui eu estou dando um exemplo que a minha corrente é 32 amperes, certo? Mas para achar a corrente, não lembre que é essa fórmula, ok? Vamos lá. Então eu tenho a minha resistência máxima, a minha resistividade máxima, não é resistência, resistividade do material máxima. Qual é a resistividade máxima? Porque eu preciso saber da resistividade, por quê? Porque a queda de tensão, na verdade, é a
é aquela tensão que saiu do ponto de entrega, do quadro de distribuição, e não chegou na carga, ficou perdido aqui no material, no condutor. Então aqui nesse caso ficou 8,8 volts para trás, que é a queda de tensão máxima. Então eu preciso saber qual é a minha resistividade máxima. E a minha resistividade máxima vai ser dada em ohm, ok? Então aqui, ó, a resistividade máxima é igual a queda de tensão máxima, que agora eu já sei que ela é 8,8 volts. Posso tirar o volts aqui, pronto. Dividido pela corrente, que é o meu 32 ampere, certo? Que é o meu 32. Então é isso que eu vou achar agora é a resistividade máxima. Agora eu vou aqui para a calculadora, ok? Vamos para a calculadora e vou fazer aqui 8,8 dividido por 32 igual 0,275 ohms. Essa é a tua resistividade máxima, certo? Então já achou o segundo número que você precisa, ok? Vamos lá, vamos em frente aqui. Agora falta o quê? O condutor distante. Condutor distante aqui me diz que é resistividade máxima, então 0,275 dividido por, estou fazendo circuito monofásico, 2 vezes. Por que 2 vezes, professor? Porque um circuito, eu sempre digo para os meus alunos que quem sabe instalar uma lâmpada sabe tudo. Por quê? Porque tudo é o mesmo sistema, tudo é o mesmo pensamento, é ordem e reação, certo? É lâmpada. Então o que acontece? O circuito, para ser fechado, tu manda a fase para uma lâmpada, ele passa pela resistência e volta pelo neutro, não é isso? Para fechar o circuito, ele vai e volta. Então é 2 vezes por isso, porque a distância do monofásico vai pela fase e volta pelo neutro, ok? Então 2 vezes. Se é 100 metros, logo vai ser 200. 2 vezes a distância, que é 100. Então vai ser 0,275 dividido por 200, certo? Porque é vai e volta do monofásico. Então vamos ver aqui. 0,275 dividido por 200 igual a 0,00137. Essa é a conta que você tem aqui agora, certo? Então vamos lá. E esse número vai ser aplicado numa tabela que eu vou te mostrar agorinha lá na apostila, ok? Segura aí e vamos já fazer o cálculo do circuito trifásico. Você viu monofásico, deu 0,00137 ohms, certo? Não podemos esquecer a unidade, ohms, ok? Então vamos fazer agora o trifásico. Para aí que vamos fazer o trifásico aqui. Pare um pouquinho. Vamos fazer o trifásico. Condutor distante é de novo resistência máxima, o mesmo 0,275. 0,275 dividido por... Agora é um circuito trifásico, não é mais o vai e volta. Por quê? Porque agora
como, lembre em sala de aula que eu fiz para vocês o que? Para definir tensão de fase e tensão de linha. O que eu disse para você em sala de aula? Que tensão de fase é entre a fase e o neutro, que sai aqui, né? Onde fecha a estrela, onde faz o curto-circuito da estrela. Então aqui eu tenho, por exemplo, 220, que é o nosso caso aqui. 220 a nossa tensão aqui, certo? E tensão de fase é fase com fase. E aqui vai dar 380 aqui em Alagoas. Por que vai dar 380 aqui em Alagoas? Lembra? Porque é dividido pela raiz quadrada de 3. Então você pegando esse 380, aqui ó, eu tenho 220 em cada fase. Então eu vou ter 660. 660, que a soma das 3 fases dividido por raiz de 3 vai me dar 381, uma cambadinha de número ali que não tem noção. Por isso que é arredondado para 380, que é a nossa tensão aqui trifásica que nós recebemos aqui em Alagoas. Então pronto, isso era só para explicar para vocês algo que vocês já sabiam de sala de aula. Não esqueça disso, sempre vai precisar, certo? Então aqui, 275 dividido por essa raiz de 3, que eu expliquei o porquê de raiz de 3, que vai dar raiz de 3 vezes a distância, que é os 100 metros. 100 metros. Então vai dar o que aqui? Vai dar assim, ó. Vai dar 0,275 dividido, essa raiz de 3 vai dar 1,73, mais ou menos. Feche 1,73. Pode usar sempre 1,73 vezes os 100 metros, que é a distância. Então vamos agora para a calculadora, certo? Vamos para a calculadora. Compre uma calculadora científica aí que é melhor para você, viu? Então pronto. Ó. Vamos fazer primeiro 1,73 vezes 100. Que nem precisava ir para a calculadora, que é só botar o zero para frente, não é isso? Então aqui vai dar 0,275 dividido por 173. Você lembra que aqui era dividido por 200 no monofásico. Aqui é dividido por 173. Então agora deixa eu apagar aqui. Aqui, deixa eu escrever aqui mesmo. Então vai dar aqui, ó. 0,275 dividido por 173 vai dar, ó, vai dar 0,00158, certo? Esse é a resistividade máxima por metro. Nós estamos calculando aqui a resistividade máxima por metro daquele cabo. Então, esse aqui é a resistividade máxima por metro do monofásico, e esse aqui é a resistividade máxima por metro do trifásico. E agora eu vou levar você lá na apostila para você pegar mais algumas coisinhas e ter aí e fazer qualquer projeto, qualquer motor, qualquer projeto você pode fazer agora. Passou de 20 metros, 25 metros, passou de 25 metros, você já tem que aplicar essas fórmulas. Como nós na elétrica predial profissionalizante, nós temos lá um circuito de 80 metros do ponto de entrega até o meu quadro de distribuição, certo? Muito bem.
E o pessoal da eletrotécnica tem um circuito lá, que se eu não me engano, que eles mediram lá vai dar 90 e poucos metros, tem que usar essas fórmulas. E o outro vai dar 135 metros, tem que usar essas fórmulas. Então, qualquer que seja, passou de 25 metros, o teu ponto de entrega para a carga final, você vai usar essas fórmulas que eu acabei de te mostrar e te ensinar agora. Agora, depois na aula, se quiserem, eu dou uma reforçada lá para vocês, mas eu creio que ficou tudo muito fácil, fácil demais. Com essas fórmulas que eu desenvolvi para você, não tem como errar, certo? E agora eu vou mostrar elas para vocês lá na apostila, ok? Vamos lá então, vamos em frente e você deixa o like, se inscreva e acompanha as séries, porque é tudo de elétrica, lá da base até a formatura, até a sua faculdade, ok? Vamos lá então. Muito bem, vamos ver aqui então o que foi que nós desenvolvemos lá no quadro, certo? Então você vai ter esse slide também para repetir, para copiar, para anotar nos seus cadernos e que vai usar sempre essa fórmula o resto da sua vida, ok? Uma fórmula simples, muito simples. Como definir a bitola do cabo pelo critério da queda de tensão? Aqui o nosso critério é esse, o critério da queda de tensão. A maioria das fontes te ensina a calcular a queda de tensão em um circuito com a seção do cabo já especificada, mas não é isso que a gente quer através do cálculo de tensão, da queda de tensão, já ir direto para o cabo, não ficar depois, então, porque da fórmula que eles fazem, é necessário repetir o cálculo com bitolas diferentes para saber qual utilizar. Esse processo por tentativa e erro acaba sendo muito trabalhoso, certo? E nós então, eu vou te ensinar aqui a chegar no resultado da forma direta. Sabe-se que os condutores ficam ligados em série com a carga, não é isso? Pode-se afirmar então que a corrente elétrica que circula por ambos é a mesma, enquanto a tensão se divide. É a mesma corrente, se está em série, mas a tensão vai se dividir. A parcela dos volts que ficam nos cabos, como falei para vocês lá no quadro, que não chega na carga, é a chamada de queda de tensão. E é essa que importa para nós agora, certo? Vamos supor então um exemplo. Na maioria dos casos, foi o exemplo que nós fizemos no quadro. Eu só estou lhe mostrando agora de uma forma mais teórica. O valor máximo admitido de queda de tensão entre o quadro e a carga é 4%. Vamos então usar esse valor. Mas se você precisar ou desejar, pode usar outro valor, com 1, 2, 3%, 5%, 6%, até no máximo de 7%, né? A tensão nominal do circuito é 220, depende da tensão de sua região, como demonstrei lá no quadro também, onde fará o trabalho. Para ter a queda máxima, a primeira coisa que eu tenho que saber então é o quê? Ter a queda máxima, certo? Então vamos lá. Pega-se a tensão, como eu mostrei na fórmula, e multiplica pela queda máxima de tensão requerida. Aqui a tensão é 220, eu multipliquei por 4%, que deu os 880 volts. Os 880, o que eu fiz? Eu dividi por 100, porque esse 100 é de 100%, que expliquei lá também que poderia ser direto, mas para que nunca haja problema, eu deixo 100 na fórmula. 880 por 100 é igual a, o resultado será 8,8 volts de queda. Esse é a queda que eu vou ter nesse circuito. Então, essa é o cabo que eu vou ver agora, a resistividade dele por metro. Eu vi que ele vai cair 8,8 volts, e agora eu tenho que saber então
a resistividade por metro para achar o cabo ideal. Os 8,8 é o mesmo resultado que se você tivesse fracionado os 4%, como mostrei lá, né, no quadro. Então, vamos em frente. Qual a corrente do circuito? Lembre da definição da corrente. Potência é igual, para achar a corrente, eu pego a potência em volts ou volt-ampere e divido pela tensão, certo? Usaremos uma corrente de 32 amperes. Com os valores que já se tem, buscaremos a resistividade máxima, que é aquela RM que eu mostrei no quadro, do condutor em circuitos monofásicos. Dividir esse valor de queda máxima de tensão em volts pela corrente em ampere. Temos 8,8 volts dividido por 32 amperes, que vai dar os 0,275 ohms de resistividade máxima. Esse valor, nós aplicaremos esse valor de resistividade máxima no comprimento, distância entre fonte e carga. Foi o que nós fizemos lá no CD, lá, né? Considerando 100 metros entre o painel e a carga, devemos considerar 200 metros para aplicar essa distância no cálculo o dobro, já que a corrente elétrica, como já expliquei, precisa ir por um condutor e voltar pelo outro. Então, 0,275 dividido por 2 vezes 100, que é a fórmula para os circuitos monofásicos, vai me dar 0,00137 ohms de resistividade máxima por metro. Agora, tendo a resistividade máxima, eu consulto a tabela, porque todo fabricante tem sua tabela, e eu vou achar um que seja igual a esse 0,137 ou menor, o primeiro menor. Então vamos lá consultar a tabela. Vejam, tabela genérica. Já estou avisando, genérico, mas o sugerido é consultar na tabela do fabricante do cabo, pois haverá pequenas variações, mas a tabela em todos os fabricantes tem. Então, 0,00137 ohms, ou o primeiro menor, vai me dar ali, ó, acompanha o mouse ali, ó. Aqui não tá porque eu tô no slide aqui, vai dar aqui, ó, o primeiro menor tá aqui, ó, 0,018 é maior, não pode, então, e não tem 0,137, então eu pego 0,00115, que vai ser 16 milímetros quadrado a seção. Então vamos em frente, agora já vimos que o monofásico vai ser 16 milímetros, vamos ver o trifásico. Em circuitos trifásicos, as etapas são as mesmas, mesma conta, só troca aquela que eu mostrei no quadro também, que eu tirei o 2 e coloquei o 173, que é a raiz de 3. Então, se o nosso circuito fosse trifásico, 0,275 dividido por 1,703 vezes 100 é igual a 0,00158 de resistividade máxima por metro. Vendo na tabela que esse número vai se encontrar na mesma posição do monofásico, porque vai continuar sendo 16 milímetros. Volta ali para você ver, ó. Ali, ó. Aqui tá passando e aqui não deu aqui, então vou ter que pegar o 16. Vamos conferir de novo o número. 0,00158. 0,0015. E aqui deu 118. Passou. 1,5 não coube, é menor, então tem que vir para baixo. E aqui é menor, vai ficar aqui no meio, então eu vou pegar o de 16 milímetros da mesma forma. Passou aqui, ó, passou só 3, 1,5 para 1,8. Não pode ser esse, não pode. Eu vou ter que ficar com o de 16, ok? Tudo certo, e você se inscreve, você acompanhe, porque agora que tá
vindo muitos vídeos para eletrotécnica e para eletricista predial, ok? Vamos lá.